Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Hoje, sexta-feira, dia 9 de junho, já sabemos o que aconteceu, né? Com vocês, Padre Felipe Neco. Bom dia a todos, é uma alegria estar com vocês. Eu não sei o que aconteceu, não. Eu sei que o Padre Felipe estava viajando. Eu acho que foi Nada, isso que aconteceu, né? a gente vai Uma contar alegria. aqui como foi a Aqui é o Padre semana. Renan. Eu queria. A gente vai contar como foi a semana, Ontem o povo vai ser o recebi uma juiz. mensagem. Eu recebi uma mensagem bomba de um dos nossos ouvintes ontem. Deixa eu ler aqui. Vou pegar o WhatsApp. Eu sou o Padre Renan, é uma alegria estar de novo com vocês aqui nessa sexta-feira. Aqui está. Liliane Casper. Onde está? Onde está? Oi, sua bênção. Não tem podcast essa semana? Aí eu falei, nossa, ela tá em dia mesmo, né? Daí eu fui na casa dela jantar ontem. Ela falou, pois é, esses padres aí tão preguiçosos, não gravaram essa semana, eu tô aqui esperando. O Henrique deve estar esperando também, porque o Henrique escuta todos, depois vai lá na paróquia me falar. Então, já deixo um abraço adiantado aqui para todos. E essa semaninha foi complicada porque o pai Felipe estava viajando. Aí É, não deu para claro, gravar na claro. terça. Claro, hoje festa de São José de Anchieta, já acabei de celebrar aqui a missa, celebrei a missa, já vim correndo para cá, missa com as laudes, e hoje, pois, festa desse grande santo, né? Não é o primeiro santo canonizado do Brasil, que o Padre Renan está vendo agora que é o terceiro santo canonizado do Brasil, mas eu acho que é o primeiro santo que esteve nessas terras brasileiras, ainda mais que ele não é brasileiro, ele é espanhol, mas é de grande importância, né? Porque foi primeiro dramaturgo, gramático, poeta nas Ilhas Canárias e depois também teve uma grande influência aqui no Brasil. É até patrono, padroeiro da cadeira de número um da Academia Brasileira de Música, imagina, né? Então tem uma grande importância, né? É o apóstolo do Brasil, né? Dos pioneiros da introdução do cristianismo do Brasil. Então, a ele, né, ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II, em 1980, e canonizado pelo Papa Francisco, em 2014. E Nós depois lá em estávamos lá, Roma, né? e depois lá ele foi canonizado aqui, acho que pelo Núncio, e depois lá em Roma ele quis celebrar para os brasileiros, logo, acho que na mesma semana da canonização, ele quis celebrar uma missa só para brasileiros, pela canonização, uma missa de ação de graças, e nós acolitamos, né? Então tive a graça de ser, acho que era o serofirário, acho que eu estava com uma das velas, já não me recordo bem. Você acolitou também, né? Você fez Ui, o eu quê? fui microfone. Nossa, tava do ladinho Estava então ali na dele. frente. Foi a Mas também única. você fez depois a segurança do Papa, É, lembra? ainda fui fazer de segurança. Quem tem Facebook aí, me tem no Facebook, pode até ir lá ver lá. Tem um dos primeiros vídeos que eu tenho lá no Facebook lá. Tá lá eu fazendo de segurança do Papa lá, assim, o padre Danilo, assim, me gravando, assim, com o celular, aqui o padre Neco aqui de segurança e tal. Mas foi toda uma história para outro dia, porque hoje a gente tem que correr. Tem muita coisa para dizer aqui também dessa semana, né? E também está meio extenso um pouco o tema do programa. Então vamos lá, eu vou começar então para que o povo seja o juiz sobre quem atrasou aqui o negócio aqui. Porque semana passada nós gravamos na terça até, né? Acho que gravamos antes do que a quarta. Terça, terça. É, quarta não me recordo o que que tivemos. Quinta eu só tive o basquete. Sexta-feira foi primeira sexta-feira do mês, então eu tive já minhas atividades normais primeira sexta-feira do mês, né? Missa do Colégio Mater Puríssima em São José dos Campos pela manhã, depois almocei já por lá. Não me recordo nem onde já almocei na sexta-feira, mas eu almocei por lá. Acho que eu almocei com alguma família que agora, já recordei. Já almocei com uma família de Jacareí, vim para Jacareí. É, tive o treino pela manhã, depois vim para Jacareí para o almoço, com uma família, um casal, com as crianças. É, foi bem divertido. Depois estive com uma outra direção espiritual ali na tarde. E depois já voltei para São José dos Campos, para missa na catedral, que eu celebrei a missa e depois a adoração. E aí no final tive que sair correndo para pegar minhas malas aqui na casa e pegar carona com o Padre Sérgio que me deixou no Tietê, porque fui para Curitiba na sexta-noite, cheguei no sábado de manhã para poder fazer o batizado. No sábado foi mais tranquilo, almocei na casa e tudo. E aí na tarde, no final
no início da noite, tive 2 batizados, aí a da Geisa, do Tiago, da Larissa e do Diogo, já estava grandinha do Diogo e da Larissa, problema de padrinhos, a gente tem que falar um dia sobre padrinhos também em algum dos nossos programas, mas e aí batizamos eles dois, fui jantar com eles ali em Santa Felicidade mesmo, e depois no domingo eu batizei pela manhã, fiz o batismo no rito antigo, um rito extraordinário do batismo, e depois celebrei a missa do domingo da Santíssima Trindade, do meu afilhado, aí do João Paulo, filho da Jéssica, aí do Catholic Kids. Depois estive no almoço com eles até quase o finalzinho da tarde, com a família deles toda que vieram de Florianópolis, tudo foi bem bonito, bem legal acompanhá-los. E já, após a noite, estive em casa com a comunidade, aí jantei, vimos, eles estavam terminando de ver o filme, eu terminei de ver o jogo da NBA. Segunda-feira foi mais tranquilo por ali, na casa, não, acho que eu nem saí na segunda-feira, é, com os pares ali, só saí para almoçar rapidinho, voltei para casa, e depois, na terça-feira, tive com o Marlos e a Maiara. São grandes ouvintes, estão ao dia, já assistiram todos os 140, já escutaram todos os 148 programas. Ela, eu tenho certeza, o Marlon não sei muito não. Mas os 148 programas que temos, ela está ao dia e também é das que sempre estão é, é, reclamando, padre, já está atrasado. Ela também já avisa, já. A senhora não vai ter não, já é uma das que já comentam também. E aí, depois estive com eles para o almoço até um pouquinho no final da tarde. E já retornei. E cheguei quarta-feira aqui em São Paulo. E o padre Quarta-feira, você chegou Renan já quarta? cheguei quarta pela manhã. Bem Nossa! cedinho, bem cedinho, Uau! bem Aí, ó, podem cedinho. julgar. Maiara, deixa aí para você comentar, então. Não, não, mas eu estava pronto já para gravar. Só que o padre Renan quis ir na Brasil Paralelo na quarta de manhã. Eu falei, então gravamos de tarde. Aí chegou de tarde, ele, e aqui eu tenho outras atividades e tal. A gente saiu para almoçar junto, né, depois de visitar para Brasil Paralelo, foi bem legal, bem interessante. Vou deixar o Padre Renan comentar mais sobre isso. Almoçamos uma feijoada boa ali perto da paróquia dele, da Santa de Virges. Aí depois na tarde a gente voltou rapidinho na casa, na DT. Perdão, isso foi antes do almoço, né? A gente chegou depois da Brasil Paralelo, foi na casa. Aí na tarde já ficamos por ali na paróquia de Guadalupe, um pouquinho na Edvige, enquanto ele atendia ali é, uma pessoa, e depois já fomos para a paróquia da Guadalupe. Eu celebrei a missa da quarta-feira, na tarde, e depois já voltei com os irmãos noviços que estavam lá para a catequese. E ontem, que estávamos combinados para ter a nossa gravação pela tarde, alguém estava aproveitando um bom churrasco de feriado de Corpus Christi. Eu celebrei pela manhã aqui na casa, não tive nem procissão, porque aqui também estamos de mudança, já começamos a nossa mudança. Então nós vamos mudar o noviciado para Itapecerica da Serra, que é onde temos nosso seminário Maria Mater Ecclesiae, que é o seminário que tem a formação dos diocesanos. Também algum dia a gente pode comentar um pouco sobre isso, mas estamos de mudança, né? Meio talvez surpresa para muitos, mas é, já o padre Felipe Neco, junto com todo o noviciado, vai se mudar para Itapecerica da Serra. Eu continuo meu trabalho em São José dos Campos, em Jacareí, mas vai ser um pouco mais longo agora, vai ser um pouco mais longas as viagens. Isso, aí chegou de tarde, pô, vamos gravar, e mandou só fotinha no churrascão lá, super bem, com sua cervejinha, e me deixou no vácuo aqui para gravar ontem. Então aí tivemos Foi que pular para divertido. hoje. Aí estamos aqui gravando, meio na correria, porque a ideia é que eu vá para Itapecerica ajudar um pouco na segunda mudança. Ontem teve uma, hoje vamos ter acho que 2 viagens, vamos ver se eu alcanço aqui com a gravação aqui. Mas conta aí o resto aí do antes da quarta aí, um pouquinho da sua quarta-feira aí. Bem simples, porque na verdade eu tive os meus compromissos de paróquia normal na semana passada, né? Confissões, o curso de batismo lá com a Karina e com o Alex, que eu vou ser o padrinho, né, do Caleu Teodoro. Depois tive com a Bia também lá, do José, Alberto, enfim, a Mavi. Mavi que fez a crisma, então eu fui lá para poder celebrar. Ela estava no retiro, coitada, não vi ela, mas fui lá celebrar junto com a família, né? Então esse foi um pouquinho minha semana de visitas, de atendimento, direção espiritual. No sábado tive a grandíssima alegria e honra de acompanhar um dos meus coroinhas,
o Rafael na sua primeira comunhão. Ele fez a comunhão na paróquia Santa Teresinha, no Santuário Santa Teresinha, no Tabuão, e eu fui convidado para estar lá, quando celebrei com o Padre Carlos. Padre Carlos, muito, muito gentil, me recebeu super bem, super amável, e tivemos ali celebrando a missa da primeira comunhão. Ele me deu o detalhe de poder oferecer, né, a primeira comunhão eu mesmo ao meu coroinha, ao Rafael. Depois fui almoçar com a família, então foi um dia assim de celebração ali com essa família nessa primeira comunhão. E já na tarde voltamos, né, na paróquia, com atividades, né, com bênçãos que eu tinha, com confissões. Tive atendendo em confissões no sábado à noite o pessoal aqui da comunidade Famílias Novas, que o padre Felipe conhece também. Tenho Eles missa tiveram ali domingo. sua, Eu tenho missa tiveram, domingo de tarde. sim, tiveram sua vigília aqui na paróquia São Bento e me pediram se eu podia confessar. Fiquei lá das 8 às 10:30 da noite, dei a bênção do Santíssimo, depois já voltamos, né? Domingo sempre um monte de trabalho na paróquia. Domingo tive mais trabalho porque os padres, o padre Martim e o padre Adilson, né, o pároco e o padre Martim, que é outro vigário aqui, eles foram na crisma, teve crisma na diocese, então, e tínhamos paroquianos nossos que iam fazer a crisma, e por isso o pároco e o padre Martim, como vigário, foram. Aqui a crisma se faz, é meio esquisito, eu não sei por que se faz assim, mas foi uma escolha do bispo. Se faz na catedral, sempre, e com grupo de crismandos de diversas paróquias. O bispo não vai nas paróquias, são as paróquias que vai até a diocese, né? Mas, enfim, eu particularmente gostaria que fosse a crisma nas paróquias, entendo que é uma decisão do bispo, e a gente faz assim. Então, o padre Martim, junto com o padre Adilson, foram, e eu fiquei celebrando as missas no domingo, né? Na segunda-feira, tivemos os padres tiveram um passeio, eu tinha que fazer provas, né? Estou terminando de convalidar a minha teologia, então fiquei aqui para apresentar uma prova, estudar, apresentar não apresentar, mas entregar, terminar o meu TCC. Então foi um dia de estar aqui em comunidade, mas também os padres saíram de passeio e eu fiquei em casa estudando e trabalhando, né? Na terça, esperando que a gente fosse gravar, mas aí eu recebi a notícia que o Padre Felipe estava fora, né? Então não gravamos, aí eu fiquei, né, trabalhando na paróquia, atendendo a direção espiritual, tive várias direções espirituais na terça, e na quarta, efetivamente, a gente foi na Brasil Paralelo. Vocês sabem que umas pessoas que trabalham ali na Brasil Paralelo, que tem uma responsabilidade ali, responsabilidade até diretiva, né? Ele é paroquiano nosso, da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, uma família muito bonita, o Gonçalo Fernandes. Ele até participou, fez uma participação no especial de Natal da Brasil Paralelo no ano passado, em dezembro. Então, o Gonçalo Fernandes, a Fátima, eles têm 5 filhos, uma família muito bonita, e frequentam ali a nossa paróquia. Dos 5, 3, que são os grandinhos, são coroinhas, depois tem gêmeos pequenininhos ainda, então não podem ser coroinhas se são muito pequenos, mas os 3 coroinhas muito felizes, uma família muito bonita. O Gonçalo nos convidou. Eu já tinha ido uma vez, né? Mas eu falei para o Felipe, olha, tem esse convite, se quiser. Então fomos ao Brasil Paralelo. O Gonçalo nos recebeu super bem lá. Quero agradecer, né, de coração. Fez toda um tour ali para nós por diversos escritórios que eles têm, mostrando aqui é o pessoal que trabalha no marketing, aqui é a produção, foi abrindo salas e apresentando para nós até as pessoas. Realmente um trabalho muito bonito. O que eles fazem é um desafio, né? Por quê? Porque eles estão querendo voltar, né, a apresentar valores da cultura, da sociedade, né? Então, é um desafio porque a nossa sociedade atual está querendo tirar todos os valores e eles estão querendo resgatar, né? É interessante o trabalho que eles fazem, até na questão prática, como funciona, né? Muito profissional tudo. Enfim, não vou entrar aqui em detalhes do tema que foi comentado lá na nossa visita, mas que realmente precisa muito de orações também, porque estamos vivendo um momento de um grande desafio, né? Pela situação atual da sociedade. É, Eles sentem o chamado a recolocar valores na sociedade, na cultura, certamente estão indo contra a corrente, portanto sofrem muito,
muita perseguição. Pudemos ali, o Padre Felipe e eu, dar a bênção. Enfim, estava uma equipe diretiva ali de trabalho, uma reunião, e demos a bênção ali com projetos que eles têm, porque realmente a gente sabe que eles estão com vários projetos interessantes e o diabo não quer isso, não quer esse resgate. Então, também contem com nossas orações, né? Se alguém, algum dos nossos ouvintes, que eu acho que não, né? Mas caso algum dos ouvintes ainda não conheça Brasil Paralelo, vai, realmente busca, pesquisa, porque o trabalho que eles fazem é muito bom. Então fica aí também o agradecimento ao Brasil Paralelo pelo seu trabalho e pelo convite que nos fizeram lá, né? E aí, na quarta-feira, eu já tinha um monte de coisa de trabalho, né? Como a gente costuma gravar pela manhã, minha quarta à tarde estava cheia já de atendimento, de bênção. Então eu falei, ó, Padre Felipe, só que eu não consigo atender, eu não consigo gravar na quarta, vamos gravar na quinta. E aí, realmente, eu confesso que agora sim, já está terminando o entretenimento edificante, hein? Foi Já. a confissão, né? Na quinta, na quarta mesmo, junto com o Padre Felipe, na hora do almoço, até a gente foi almoçar ali uma feijoada perto da Santa Edviges, né, de Leusa. Muito boa, de fato, muito boa, recomendável. E, Tava caprichada realmente e a feijoada. uma ministra nossa ali da paróquia, muito boa. Então, e ali eu anotei na agenda, eu coloquei, olha, Pari, vamos gravar amanhã, eu posso tal hora, ok, anotei na agenda, né? E coloquei podcast, 4 da tarde a gente ia gravar, né? Aí chego eu, depois da missa de Corpus Christi, eu vou celebrar um casamento esse sábado, da Bianca e do Marcelo, Bianca Camargo, e muito queridos, e me chamaram para almoçar antes do casamento lá na casa deles, dar uma bênção, almoçar e tal juntos. Então eu estava bem tranquilo, tomando uma cervejinha, comendo um churrasquinho, bem tranquilo, conversando, éramos só nós três, uma conversa muito agradável, muito legal, né? Enfim, casal muito bom mesmo, de vida espiritual, de missa dominical, muito bom. E, e aí estava muito agradável e tal, e eu na minha cabeça falei, não, a única coisa que eu tenho agora é a missa na tarde, né? Então tranquilo, vou voltar para casa, descansar. E quando eu estava levantando para voltar para casa, aí eu pego a agenda e vejo lá, podcast, e a mensagem do Padre Felipe, gravamos? Gravamos? E aí eu falei, meu Deus, esqueci que eu tinha o podcast. Eu estava ali na casa ainda, estávamos terminando, tanto que a foto que eu mandei era de uma garrafa vazia, né? Falei, "Ih, Padre Felipe, esqueci." Então, tudo bem, né? Vocês julgarão. Olha, isso era quinta-feira. Eu sempre estou preparado para gravar terça ou quarta, né? Mas quinta-feira não estava na minha cabeça. E daí eu Bem, esqueci. Eu tá falei, bem, tudo bem, claro, né? claro. Paciência. Mas vamos lá que a gente vai Estamos correr. aqui. Vamos lá que Deixo a nessa vocês aí o juízo, sexta-feira então. aqui, depois do meia-culpa do padre Renan, então a gente já pode voltar já ao programa, terminando esse entretenimento aqui. Mas é isso, mas pois vamos começar então, porque já tempos food, né? Tempo foge, o tempo passa e a poupança do Bamerindos continua numa boa, mas vamos lá, que o tempo passa, o tempo voa. Vocês Então, foram lá do pois baú, hein? foi Foi mesmo. do... Esses dias eu já lembrei lá em Curitiba essa musiquinha lá, nem lembro qual foi a situação, mas queria entrar num tema que, pois, não é um tema treta, não é um tema delicado, mas é um tema importante para a igreja, né? Porque é muito comum, sobretudo para quem não está talvez numa vivência constante dentro de uma comunidade, talvez não tenha muita ideia, mas sempre quando alguém vai para marcar alguma coisa na igreja, fazer algum documento, fazer pois, batizado e tal, sempre tem o tema, poxa, mas a igreja vai cobrar pelos sacramentos, como é que é o tema de contribuição, mas como assim? Pois agora a igreja vende, né? Pois estamos voltando para a Idade Média e não, né. Então, pois, tentar um pouco comentar sobre dízimo, oferta, espórtula, côngrua, que são, pois, termos muito eh, eh, eclesiais e que às vezes as pessoas não têm muita ideia a que se referem, ou até mesmo da importância de cada uma delas, né? Então, que é sobre dinheiro, né? Na verdade é essa, né? E acho que o Papa Francisco fala que o órgão que mais dói, né, nas pessoas é o bolso, né? Então, então é um tema que em si tem essa certa delicadeza, né? Mas eu quero começar com o valor espiritual da contribuição do dízimo,
né? A realidade do dízimo é uma realidade, pois, muito anterior do que o próprio cristianismo, né? Vem desde da realidade judaica e também de outras religiões que, pois, se pede, né, uma oferta, né, da pessoa. Mas já trazendo para nós Lucas, né, São Lucas, no Atos dos Apóstolos, ele pinta uma imagem da igreja primitiva no capítulo 4, quando diz que a multidão dos que haviam acreditado, era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Então, uma primeira luz importante que podemos ter com essa passagem, que fala um pouco dessa entrega, dessa atitude dos primeiros cristãos de compartilharem tudo em comum, brotava de uma atitude espiritual. A comunhão de corações que viviam esses discípulos de Cristo. E sabendo que existia essa comunhão espiritual, um laço de verdadeira fraternidade fundada na fé, os discípulos perceberam que uma concretização dela era a comunhão dos bens materiais. Se todos são irmãos do mesmo Pai, unidos na mesma fé, uma exigência natural dessa unidade espiritual é a unidade material. E, ao mesmo tempo, essa unidade material fortalecia a unidade espiritual. E depois, na segunda carta aos Coríntios, São Paulo vai fazer referência, ainda nos capítulos 8º e 9º, a uma coleta que ele e seus companheiros fizeram nas igrejas dos gentios, dos pagãos, durante sua terceira viagem missionária. E essa coleta tinha como objetivo ajudar os cristãos pobres de Jerusalém, e São Paulo fala sobre como há de ser a atitude interior daqueles que contribuem. E vai falar, se cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. É a segunda carta ao Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Então, através dessa passagem, recebemos uma outra luz sobre o valor espiritual da contribuição do dízimo. A liberdade e a alegria interior que devem acompanhar o ato exterior de dar o dízimo, como meio concreto de alegrar até o coração do próprio Deus, né? Deus ama quem dá com alegria. Então, essa generosa contribuição do dízimo feita com liberdade e com alegria é um ato espiritual também. Generosa não significa necessariamente muito, né, uma quantidade grande, mas significa um coração que não está preso aos bens materiais e não encontra toda a sua segurança neles, né? E por isso a contribuição do dízimo feita dessa forma, pensando nas necessidades do próximo, pode se tornar um caminho de encontro com Deus e fortalecimento na relação com Ele. O dízimo é verdadeiramente uma importante ferramenta para o nosso crescimento no exercício da fé. E através dessa oferta que transformamos em ato concreto todo o desejo de crescimento espiritual. Então, é, um pouco para introduzir, sobretudo, esse valor espiritual, né, sobre o dízimo. Então, é importante ter presente essa realidade. Depois quero entrar, vou mais na frente, eu volto no dízimo, quero já entrar um pouco assim nas outras ideias, e depois vamos fazer também um pouco a diferença, né? Essa realidade do espiritual, do dízimo, da oferta, de qualquer tipo de ajuda que prestamos dentro da comunidade, né? Depois tem o termo, para nós sacerdotes, mais comum, que são as espórtulas, que são os valores cobrados pela igreja quando essa ministra alguns sacramentos, né? Como batismo, a crisma, matrimônio, especialmente a Santa Missa por alguma intenção especial, né? Quando as pessoas vão pedir uma missa, quando o sacerdote celebra a missa, quando tem sacramentos, pois existe esse valor que, mas, né, a espórtula é realmente um meio de sustentação legítimo. A espórtula não configura o comércio com as coisas sagradas, né? Então, em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro que essa medida, longe de estar de querer cobrar pelo sacramento ministrado. Cada um dos sacramentos é impagável, porque cada um deles custou o preço do sangue precioso de Jesus Cristo para a nossa salvação. E os 7 sacramentos brotaram do coração de Jesus, transpassado pela lança da cruz. É por meio deles que as graças da salvação, conquistadas a nós por Cristo, chegam a nós. E isso certamente é impagável, não haverá dinheiro que pague isso, né? Então, mas as pessoas perguntam, então, por que a igreja cobra uma taxa para celebrar algum deles? Porque eu vou lá na paróquia e tem sempre lá, às vezes, né, a tabelinha com as taxas, né?
Mas é importante ter presente algumas coisas, alguns detalhes que pois, podem ajudar a entender essa realidade também, né? A prática das espórtulas é inspirada no Novo Testamento, né? Como já colocamos, e existe durante quase 2000 anos essa prática na Igreja Católica. Mas, como eu falava, do dízimo é ainda anterior, e vamos voltar nele, né? Mas, sobretudo, nessa realidade já da Igreja Católica, essa prática tem duplo sentido, ainda nessa ideia dessa realidade mais espiritual, mais interior, né? Para quem oferece sua dádiva, é uma forma de participar de maneira mais íntima da oblação eucarística e dos frutos desta. Da oblação eucarística, da oblação, né, do sacrifício de Cristo que traz a graça dos sacramentos e dos frutos que essa graça traz. Pois a contribuição, a oferta, é a expressão da fé e do amor com que tem acesso ao Pai por Cristo no Espírito Santo. Assim, toda a contribuição, as espórtulas, se justificam primeiro como a expressão da fé e do amor dos fiéis que desejam participar mais intimamente dos frutos da Santa Missa. Esse é o primeiro sentido, né, nessa prática. E depois, para a Igreja, é um meio de sustentação legítimo, baseado não só na tradição bíblica, e que não se trata de simonia, né? Para quem não sabe, simonia, pois esse Simão que quis comprar, isso sim, o poder, a graça de poder exercer a cura, os sacramentos e poder comerciar com isso, viver disso, né? Que é o comércio da Sagrada Escritura, mas não é isso que a igreja faz. Até mesmo após o Concílio Vaticano II, né, ele mesmo fez um balanço da vida eclesial considerando as suas necessidades. E aí o Papa Paulo VI regulamentou as espórtulas da missa, né, quando publica o motu próprio Firma in Traditione, que dizia assim: é tradição firmemente estabelecida na Igreja que os fiéis, movidos por seu espírito religioso, seu senso eclesial, acrescentem ao sacrifício eucarístico um certo sacrifício pessoal, a fim de participar mais estritamente daquele. Então, pois a oferta é um meio de sacrifício, é um meio de entregar, de poder se colocar também e oferecer-se em sacrifício junto ao sacerdote, que ali celebra, que oferece o sacrifício de Cristo, né? E aqui o que diz o direito canônico, né? Depois disso, né, esse assunto foi regulamentado também pelo Papa João Paulo II, no decreto sobre as espórtulas, né, preparado pela Sagrada Congregação para o Clero, e diz, entre outras coisas, né, no cânon 946, os fiéis que oferecem espórtula para que a missa seja aplicada segundo suas intenções concorrem com essa oferta para o bem da igreja e participam de seu empenho no sustento de seus ministros e obras. Perdão? No 947, deve se afastar completamente das espórtulas de missas, até mesmo qualquer aparência de negócio ou comércio. A igreja é muito clara em relação a isso. A igreja não brinca, né, com essa realidade. Ela sabe da importância dessa realidade, né? No início da igreja, os cristãos, ao participarem da Santa Missa, levavam consigo dons naturais, pão, vinho, leite, frutas, mel, até animais, muitas vezes. Mas depois passou a se fazer doações também em dinheiro por ser mais prático, né? Imagina aí os apóstolos terminando, né, a Santa Missa e levando assim, tinha que levar uma carriola assim cheia de frutas e coisas, até de animais assim carregando. Imagina São Paulo carregando para fazer uma viagem de barco em mar, trazendo os animais e pão, né? Não era nada prático. Então, mas certamente em algumas ocasiões se vinha de muita ajuda, né? Então a igreja, como uma sociedade também humana inserida nesse mundo, pois precisa de dinheiro para exercer a missão de pregar o evangelho. São Paulo, para atravessar de barco, pois tinha que pagar a sua viagem e vinha dessas ofertas, né? Então, pois essa missão de pregar o evangelho, pois confiada a ele e à igreja pelo próprio Cristo, desde os tempos dele, pois necessita dessa realidade, né? Os 12 apóstolos tinham uma caixa em comum, né? Jesus aceitava que algumas mulheres os ajudassem com seus bens, entre elas mesmo Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, Susana e várias outras, conforme São Lucas vai revelar também no capítulo 8º. Então, pois a ajuda é necessária, né, para a própria missão, né? Mas sempre tem aqueles que não têm dinheiro para poder
pagar pelos sacramentos, para aqueles que não têm condições para poder fazer, né, pagar para a celebração. Pois a igreja reza diariamente por todas as grandes intenções e necessidades da humanidade, os doentes, os moribundos, os escarcerados, os falecidos, etc. Também pelas almas do purgatório, em todas as celebrações eucarísticas rezamos. Então, não há almas abandonadas no purgatório por falta de dinheiro por parte dos familiares, né? Essa é uma primeira realidade que tem que ter presente. E quando todos os católicos, né, se todos os católicos pagassem realmente o dízimo, que a igreja nem obriga, né, muitas vezes a pessoa, dízimo são 10%, a palavra dízimo vem daí, né, do que a pessoa, mas embora isso seja bom, certamente não será mais preciso, né, pois cobrar taxas para a celebração de sacramentos, como batismo, crisma, matrimônio, se houvesse realmente uma sustentação, se pois, os católicos fizessem parte nisso. Mas isso, como ainda não é comum, não é natural nas pessoas, a igreja precisa também taxar para suas necessidades materiais, né? No cânon 222, ainda do Código de Direito Canônico, vai dizer que os fiéis têm obrigação de socorrer às necessidades da igreja, a fim de que ela possa dispor do que é necessário para o culto divino, para as obras de apostolado e de caridade e para o honesto sustento dos ministros. E o que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer depois no número 2043, que os fiéis cristãos têm ainda a obrigação de atender, cada um segundo as suas capacidades, às necessidades materiais da igreja, né? É um mandamento da igreja, pois, o quinto mandamento da igreja, de ajudar a igreja em suas necessidades, né? Um mandamento que obriga, um mandamento que é pecado mortal se eu não o faço, né? Segundo as necessidades e segundo as capacidades, né? Que eu as necessidades da igreja e as minhas próprias capacidades, mas é uma obrigação, é um mandamento. Engraçado, padre, que é, eu acho que é um tema interessante, mas pensar sobretudo nessa visão, eu particularmente gosto de apresentar assim também, essa visão é a visão da igreja, né, de participação, de fazer parte, né, de tomar parte, ou seja, não é só o padre que está lá rezando, não é só o padre que está oferecendo o sacrifício, né, então eu achei interessante também que você trouxesse a história da igreja nesse sentido de que os fiéis na origem, né, levavam para fazer parte do sacrifício, ofereciam parte de si também ao sacrifício, né, obviamente simbólico, oferecendo, né, a uva, oferecendo o pão, oferecendo o trigo, oferecendo as coisas que eram necessárias para depois o sacrifício, né, sacrifício eucarístico. Efetivamente, uma coisa um pouco prática, né, mas tem esse sentido, não é só isso, mas tem esse sentido também, esse tema da oferta, né? De dizer, eu quero, com a minha vida, fazer parte da igreja também nas suas obras, nas suas ações, nos seus sacramentos, na vida da igreja, na vida dos padres, etc. Acho que é também importante e interessante essa visão. Não é que a igreja está cobrando, é que o povo está convidado a viver também, fazer parte da igreja na sua obra, na sua ação, né? Bem, mas qual a diferença entre espórtula e dízimo, né? Já mencionamos um pouco sobre a espórtula, também chamada com o nome de estipêndio, né? Ela é o pagamento de uma quantia, normalmente estipulada pela diocese do lugar para a celebração da Santa Missa, aplicada a determinada intenção de um fiel, né? Também a celebração dos sacramentos. Porém, precisamos entender que não se trata de pagar pelo sacramento, né? Cujo valor, já dissemos, é incalculável, né? E como indica também o Código de Direito Canônico, mas trata-se dos gastos da celebração do culto, como as reformas do templo, por exemplo, da manutenção dos ministros e das obras de caridade que a igreja mesmo realiza. E por isso essa espátula é muito importante, né? Considerando, sobretudo, esses destinos tão necessários, né? No caso dos ministros ordenados, dos sacerdotes, né? Como um desses destinos, né? Um sacerdote totalmente dedicado ao serviço de sua paróquia, por exemplo, ele não tem muitas vezes tempo para conseguir fundos e recursos para seu próprio sustento, né? E a espátula tem a finalidade de ajudá-lo nesse sentido. E da mesma maneira, muitas obras de caridade se sustentam graças às espórtulas e alguma delas não tem outra maneira de obter recursos, né? O termo já dízimo, por sua vez, que quer dizer originalmente o pagamento, né, ao templo de 10% dos ganhos de uma pessoa, né, do que a pessoa produz, né?
no caso, hoje em dia, como salário, por exemplo, mas é preciso observar que nem o catecismo, nem o Código de Direito Canônico estipulam exatos 10%. Ambos falam somente da obrigação dos fiéis de socorrer às necessidades da igreja, né? Como já mencionamos o cânon 222 e também no, no Código de Direito Canônico. E deixam, portanto, a decisão livre dos fiéis, a quantidade que cada um entregará. Ontem na direção, eu até comentava isso com uma pessoa que atendo, né, sobre essa realidade, que depois ela comentava, padre, depois na igreja protestante tem essa obrigação, isso, pois, de certo modo, ajuda os fiéis a terem essa consciência. Mas né, eu comentei, na igreja sempre está essa centralidade na liberdade do fiel de ajudar da forma que for e ajudar quem seja dentro da realidade da igreja, né? Até mesmo, né, talvez né, dentro de uma realidade de assistência a um grupo, a alguma pessoa em concreto, né? Na antiga aliança é muito clara a obrigatoriedade do pagamento do dízimo, já que ele servia para sustentar os sacerdotes que oficiavam no templo, né, e mais antigamente ainda na tenda, né, para os sacrifícios a Deus, e também era utilizado para ajudar as pessoas mais necessitadas, como os pobres, as viúvas, né? E ele era composto principalmente por produtos agrícolas, não dinheiro, né, por uma amistade, por uma ajuda, né, de sobrevivência realmente. Já no Novo Testamento, como comentamos, já se muda um pouco o cenário, porque Jesus mostra que quer dar pleno cumprimento à lei, e isso é viver sobre essa ótica do amor. E por isso o dízimo como pagamento de 10% não é o centro de toda essa questão. O importante é a consciência do cristão de ser responsável por ajudar a sua comunidade. E no Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, não se fala do dízimo propriamente, mas quando fala do quinto mandamento da Igreja, ajudar a Igreja em suas necessidades, lembra que os fiéis precisam ir ao encontro das necessidades materiais da Igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Ó, o galinho aí. O galinho tá na hora, assim, já marcou que estamos Bom que mais, tá, um pouco mais da metade. bom que tá acordado, então. Sim, Então, vamos lá. o galinho passeou, mas está vivo. Passeou, mas não foi usado, porque não quiseram usá-lo, então ele está aqui, tá pronto aqui. Então, cada um conforme as suas possibilidades, né? E preocupar-se de que, né? E eu falo sobre tudo isso, os fiéis têm que ser parte de, né? Quando eles vivem, se sentem parte de, como da sua própria família, pois ele vai saber que existem umas necessidades e que, pois, ele pode ajudar, né? Às vezes não vai ser nem muito com realmente dinheiro, vai ser com seu tempo, com sua entrega, com um pacote de alimento, com uma ajuda bem concreta, né? Mas ele se preocupa até mesmo de que seus sacerdotes, que seus ministros vivam dignamente, que a igreja seja um local apropriado para o culto, né? Que não seja uma coisa inacabada, feia, que possam melhorar a realidade do local, né? Do templo, da igreja, né? De ter pois, banheiros dignos para os membros da igreja poderem utilizar, porque ele mesmo utiliza. São todas salas para os encontros, né? Para a casa paroquial do padre, para que ele tenha pois, pelo menos um quarto com um banheiro, uma sala para atender, para o descanso, né? É uma coisa muito mais interior de um cuidado pelo outro também, né? E também pelos pobres, pelos necessitados da realidade daquela comunidade que são assistidos, né, pela paróquia, né? Em resumo, pois que se preocupe com sua comunidade de maneira análoga com que se preocupa com sua própria família, né? Geralmente eu não quero chegar na minha casa com meus filhos lá e ter um banheiro todo destruído, pois eu também gostaria de chegar na minha igreja, na minha comunidade, encontrar também essa realidade também desse cuidado, né? Dessa coisa que é externa, mas que também faz o ambiente de família, né? E essa consciência pode se fazer concreta de várias formas. Doando uma quantia mensal, que brote de uma espontânea generosidade, dando a cada missa no momento do ofertório ou ajudando em atividades pontuais, com reforma de um espaço, a aquisição de cestas básicas para o Natal, para aqueles que necessitam mais, né, ajudando grupos concretos. Muitas são as formas, né? Mas essa entrega, no caso do dízimo, né, que pois a maioria das paróquias faz, é mensal, né? E o seu destino mais comum é a paróquia na qual vive o fiel, mas não necessariamente uma paróquia.
Os católicos também podem contribuir através do dízimo com outras instituições religiosas da igreja, né, com os movimentos eclesiais, com congregações religiosas, né, para obras de caridade ou associações católicas das quais participam, né? Então, a igreja não marca sobre tem que ser ajudado desse modo ou nessa quantidade, não. Tem que partir do fiel esse desejo de se unir também nesse sacrifício que falamos, como é na realidade da espátula para o sacramento, mas também para toda a igreja. Portanto, todo cristão é convidado a assumir essa responsabilidade de contribuir, seja com o dízimo ou com as espótalos, com a igreja, segundo a largueza e generosidade do próprio coração. Como diz São Paulo, dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Voltando um pouco àquela passagem do 2 Coríntios capítulo 9 que já mencionamos. Mas vamos entrar em uma outra realidade. Qual a diferença entre dízimo e oferta na missa? Porque as pessoas, padre, mas eu já dou o dízimo e depois tem lá a oferta, passam lá e eu fico constrangido de não dar, ou eu só dou na oferta, não dou no dízimo, então com a oferta já é suficiente. Muitos se perguntam, né, se eu já sou dizimista, né, a igreja já, a paróquia já pede o dízimo, por que ainda recolher essa doação no momento da apresentação das ofertas da missa, no meio da celebração? Acontece que o dízimo é uma contribuição comprometida com sua comunidade, ali onde você participa, ali onde você vive, onde você recebe com frequência os sacramentos, né, que precisa ser feita periodicamente, normalmente uma vez ao mês, conforme as condições de cada fiel. Outros lugares, né, nos Estados Unidos, acho que na Espanha, tem o costume de fazer essa contribuição anualmente, né, eles fazem uma contribuição todo ano somente. Então, pois depende de cada fiel. Mas é um exercício de doação e partilha em que o cristão se mostra disponível a cuidar das dimensões religiosa, social e missionária da igreja. Já a oferta, né, que se dá ali na missa, é algo que se dá além do dízimo. É uma entrega sem compromisso que podemos fazer em qualquer igreja. De repente, pois essa semana estou de viagem, estou nessa outra paróquia, ou essa semana fui mais próximo da casa da minha mãe, então, pois, sem necessariamente ter uma periodicidade. Então, pois eu ajudo na oferta essa realidade aqui. Porque além da contribuição financeira, ela também pode ser feita por meio de doação de alimentos, materiais, roupas, entre outras coisas. É uma doação a mais que podemos fazer espontaneamente para auxiliar determinada igreja e até mesmo os irmãos mais necessitados que frequentam aquela comunidade, né? Posso ajudar alguma missão concreta, né? Pois os típicos bingos que são bem famosos em muitas paróquias, pois é uma contribuição concreta, uma oferta que eu faço naquela situação. Alguns perguntam por que a coleta é feita durante a missa, né? O ofertório, né, que no momento em que se faz a coleta, é o momento propício em que os fiéis podem demonstrar sua participação e seu comprometimento, pois apresentam os frutos de seu trabalho. Então, é aquele sacrifício que a pessoa faz e oferece algo junto com o sacrifício, com a oferta e o sacrifício que vai ser feito no altar. Né? Como falamos já antigamente, o próprio povo levava o pão, o vinho de suas casas. Hoje, a maneira de apresentar esses frutos, como o padre Renan falou, para a própria celebração, para levar os frutos do nosso trabalho, essa oferta é feita em dinheiro. Né? E dessa maneira, temos a oportunidade de unir nossa oferta, nosso sacrifício, a oferta o sacrifício de Jesus, que nos dá no seu corpo, no seu sangue. Então, esse ofertório durante a celebração eucarística, podemos entender de forma mais profunda essa generosidade que estamos chamados a viver, cada um de nós, na celebração do sacramento. Então, nesse momento, o sacerdote está preparando a mesa para atualizar o maior dos sacrifícios, o Jesus que se entrega por nós na cruz, e nós, seja levando o pão e o vinho até o altar, seja fazendo a nossa doação material, mostramos a nossa participação nesse mistério e nessa entrega de Jesus Cristo. Né? O que fazemos é sempre muito pouco, somos conscientes disso, mas se colocamos esse pouco nas mãos de Deus, Ele multiplica esses dons de forma extraordinária, faz com que, pois, eles deem fruto de conversão e de santidade para nós e para o mundo inteiro. Então, essa é sempre uma realidade muito mais espiritual do que simplesmente prática econômica, né? Tem que partir do nosso coração. Comentou agora, não sei se o padre Renan quer comentar alguma coisinha, mas se não, seguimos. Pois comentar um pouco sobre a côngrua, esse termo talvez é menos conhecido, é menos, pouco conhecimento, né?
a côngrua, um pouco comentar a côngrua e a espórtula. A côngrua é essa quantidade que a paróquia, né, a paróquia em si, mensalmente, muitas vezes através da diocese, que, que faz, que é o pagamento mensal que se dá ao pároco ou ao administrador paroquial, os vigários, né, desde que ele seja do clero secular, né, ou também religioso, também, mas o pároco e o vigário, pois eles recebem essa côngrua, que é o salário mensal do pároco do que está, né? O sacerdote diocesano recebe uma mensalidade, né? Os o clero regular, né, os de ordem religiosa, monástica, pois eles também, se são párocos, eles recebem da diocese, também da paróquia, né, através da diocese, eles também recebem essa côngrua, essa mensalidade, mas que geralmente é remetida à comunidade religiosa, né, ao convento que ali vive, às vezes tem mais outros sacerdotes que não trabalham diretamente na paróquia, né, às vezes, né, seminários e tudo, que está unido à paróquia, que esse pároco ou administrador paroquial pertence, né, já que pois, é uma realidade dos religiosos ter esse voto de pobreza e toda essa realidade vai para a vida, né, da comunidade. A espórtula, que já mencionamos, é a quantia que perdão, é a quantia que o sacerdote recebe pela celebração concreta de algum sacramento, né, exceto, né, confissão e unção dos enfermos, né, que a paróquia não dá, né, mas fora de sua paróquia, né, ou se ele não é pároco, pois quando ele exerce pois essa ajuda nas paróquias, se ele possui uma e vai a outra também, ele pode receber, né, que para o sacerdote secular, para o pároco, né, para o sacerdote diocesano, ele pode ficar com essa oferta, com essa ajuda, né, se for membro, né, de uma ordem religiosa, essa quantidade, pois, segundo as instruções da própria congregação, da própria comunidade superior, pode ficar remetida à comunidade ou para os gastos próprios do sacerdote, né, seja, né, para mover-se, gasolina. Então é importante ter presente que essa ajuda também é necessária, né, enquanto o sacerdote vai ministrar um sacramento, né? Eu acho muito bonito quando as pessoas se preocupam por essa realidade. O padre sai quase de uma cidade a outra para oferecer um sacramento, uma unção dos enfermos, pois ele precisa chegar lá, e para chegar lá, ou ele veio de Uber, ou de ônibus, ou de carro, e teve um gasto, né? Se o sacerdote, toda vez que for fizer isso, é, ele tem que arcar com esses gastos, sobretudo se são religiosos, pois ele não vai ter muito para poder estar fazendo isso. E às vezes eu até penso, muitas vezes, né, que não deveria ser assim, mas uma certa relutância, não vou dizer relutância, teve uma certa dificuldade, vamos dizer, de que os sacerdotes celebrem exéquias, né, pelos mortos, ou que vão aos hospitais para administrar, ou até às casas para administrar a unção dos enfermos, às vezes está, não quero dizer que está totalmente relacionado a isso, mas um pouco sim, pois, porque imagina, se o sacerdote vai visitar 5 casas, 5 hospitais no dia, e ninguém ajuda com alguma espórtula ao sacerdote, né, pelo menos para sua gasolina, pois ele vai gastar todo o seu salário em gasolina, em estar atendendo, pois essas realidades. Claro que pois, é parte da sua missão, da sua obrigação, mas também é parte dessa consciência do povo de Deus de ajudar também o sacerdote nesses gastos, né? É, então é importante, né, ter presente realmente isso. Né? Numa enciclopédia católica popular, Dom Manuel Franco Falcão, eu encontrei um pouco essas respostas, mais que essas né, explicações sobre o estipêndio. Né? Fala do estipêndio por costume, que vem do século VII e se generalizou no século XII. Os fiéis oferecem como forma especial de participação na missa o chamado espórtula ou esmola, ficando o sacerdote obrigado a celebrar a missa pela intenção do oferente. Né? A espórtula, o estipêndio, não é a paga da missa, mas uma louvável contribuição para as necessidades da igreja e sustento do clero. Né? Depois comenta do atual Código de Direito Canônico, confia aos bispos de cada província eclesiástica, de cada diocese, definir o quantitativo do estipêndio de cada missa, e recomenda aos sacerdotes que celebrem pelos necessitados, mesmo sem estipêndio ou com estipêndio inferior ao estabelecido. E, como censura, pena justa e tal, comenta um pouco disso, como regra, cada sacerdote pode ficar com o estipêndio da missa de um dia. Então, são coisas mais práticas da realidade dos sacerdotes, que talvez
para nós é mais importante ter presente. Tem algumas coisas mais aqui que poderia comentar, até eu peguei um exemplo aqui da Diocese, né, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o bispo Dom Dimas Lara Barbosa, pois publicou um decreto, né, pois com todas as informações. No caso das chamadas missas comunitárias, ou seja, com várias intenções apresentadas para uma mesma celebração, pode sugerir o valor de R$ 10, né, no caso da missa com intenção individual, oferta de 80, isso é de 2021, creio 2020, né? No final de 2020, creio que sai esse decreto. E aí, pois, recomenda-se as espórtulas, as taxas paroquiais, fala do salário, né? Geralmente o salário do sacerdote gira entre 2 e 3 salários mínimos, fala das missas gregorianas, né? São todas as informações, pois aí uma ajuda na taxa da celebração do batismo, que já inclui a certidão, para requerer documentos, ajuda para custo da confirmação, da crisma, taxa para o matrimônio, taxa para quem celebra o matrimônio, que é a espórtula do sacerdote que vai celebrar. Então, todas essas coisas é importante ter presente, por um cuidado também para com o ministro e com as necessidades da igreja, né? Poderia falar muito mais, tem outras ideias que poderia também trazer, mas eu acho que com isso é suficiente para termos presente que as necessidades da igreja, pois, são necessidades de todos nós. É do clero, é também do povo de Deus. E ser consciente, então, pois, tem o seu pároco que está indo fazer uma visita, pois ajuda, não tem que ser muito, 10, 20 reais ajuda na gasolina. Para mim, ficou super marcado uma experiência com uma família que eu celebrei o matrimônio da filha e ela tem uma filha consagrada e toda vez que eu vou, ainda que seja uma visitinha de tomar um café e tal, sempre me dá R$ 20. E pois, você pensa até em gasolina, não custeia geralmente nem para o caminho de ir ou voltar, mas como faz com carinho, com cuidado, com esse desejo de falar, para, só para ajudar um pouquinho na gasolina, né? E se pois, todos ajudassem dessa forma, pois seria de grande ajuda para o ministério, né? Para colocar o serviço, né? Do, do, do sacerdote para se colocar a serviço das demais pessoas, né? E até essa reflexão me veio agora. Talvez muitas vezes as dificuldades até de padres, párocos, né, de estar mais disponíveis a visitar as famílias, a ir mais aos hospitais, a celebrar mais a São dos Enfermos, mais exéquias, muitas vezes está relacionado, quero pensar, que algumas vezes, não vou dizer muitas, mas algumas vezes também está relacionado a isso, né? Porque imagine, se ele passa o dia visitando 5 hospitais, fazendo 5 exéquias, indo para o cemitério, e não recebe uma ajuda concreta, para poder, pelo menos, custodiar gasolina, pedágio. São Paulo aqui tem pedágio para todo lado quando você vai. Pois imagina, pois o salário dele vai ser gasto nisso, né? Então, essa ajuda é importante, é necessária, é cuidado também com, com o seu sacerdote, com o seu pároco, né? Com os padres que trabalham, mas eu acho que, sobretudo, é essa ideia desse valor espiritual que eu colocava, que eu quero, por isso que eu iniciei com isso e marquei diversos momentos, esse valor espiritual do dízimo, da oferta, da espórtula, né, que deve existir em todos aqueles que vivem com essa interioridade, com essa necessidade, primeiro, do sacrifício pessoal, da oferta pessoal e desse desejo de ajudar a igreja, de ajudar, né, na celebração dos sacramentos, na expansão da missão da igreja. Pois era isso que queria trazer para vocês. Talvez tenha sido um pouco mais longo do que eu imaginei, mas espero que seja de grande ajuda para que tomemos cada vez mais essa consciência, o entendimento, né? Porque às vezes as pessoas ouvem falar, né, nas igrejas, pô, dízimo, espórtula, côngrua, estipêndio, oferta, e acham talvez até que é tudo a mesma coisa, que não tem cada um o seu significado, mas mais ou menos seja para ajuda. Então, se você não sabia, agora, querido católico, você sabe, né? Pois Deus abençoe aí a vocês, a cada um de vocês. Muito bem, obrigado, Padre Felipe, agradeço. Certamente a única coisa que eu queria colocar, além do que eu já disse, né, sobretudo com relação ao dízimo e à oferta, eu já disse, é uma participação. Com relação a congro, a estipêndio e tal, pois é uma ajuda particularmente que a igreja oferece aos sacerdotes. Achei muito própria a colocação do Padre Felipe sobre o trabalho que os padres fazem, que talvez poderiam fazer muito mais. Eu confesso, né, que eu
aqui em São Paulo, vou muito para os hospitais, até porque a nossa casa está muito próxima aqui de muitos hospitais, né? Então, eu vou muito para os hospitais. É, somos chamados também muitas vezes para fazer velórios, exéquias, né? O padre Martim, que é o vigário que se dedica muito tempo a isso, eu fico mais com a parte das pastorais e o padre Martim é a parte mais de visitar doentes, etc. O padre Martim, às vezes, ele sai daqui de casa 7h30 da manhã para poder ir numas exéquias, num velório, no cemitério em Itapecerica, que está 1 hora daqui. Depois pega o trânsito, volta, está tomando café, né? Então, tudo isso, claro, né? Quando a gente entende, Estacionamento é de hospitais que são R$ 30 meia hora. Então você fala, poxa, exatamente, imagina se o sacerdote gasta por gasolina, por estacionamento, por pedágio e sim, tudo, mas o que que sobra para ele, né? claro. Nada, né? E aí, claro, né? Você diz, "Oh, tudo bem, eu faço por amor a Deus, é lógico, ninguém cobra, não é uma cobrança, não é um salário, mas realmente eu já tive, confesso, né, uma vez na vida, só, uma vez na vida, graças a Deus, né? As pessoas são muito boas, mas uma vez eu tive que pedir. Eu fui celebrar uma missa em um lugar sem gasolina e sem dinheiro para gasolina. E aí eu contava que a pessoa ia me dar a oferta da missa, né, o estipêndio da missa, a espórtula, ah, mas não deu, na verdade, porque esqueceu, né? Então passou, eu terminei a missa, dei a benção final, estava ali fora da igreja e tal, e nada, e realmente não tinha como voltar, não tinha dinheiro e não tinha gasolina, e era 1 hora e meia do lugar onde eu morava, né? 1 hora e meia, me pedindo uma missa. Então eu disse, olha, liguei para o rapaz que trabalhava lá na igreja, né? Secretaria e todas essas coisas, financeiro, e eu disse, olha, eu morro de vergonha, eu nunca faço isso, sinceramente, mas fala a verdade, eu não tenho dinheiro para voltar para casa, eu não tenho gasolina. Então, aí ele, padre, desculpa, não, não, o senhor está certo, é sua espórtula, é direito de vocês e tal, tá na norma da igreja, direito canônico e tudo isso, né? Eu que esqueci, enfim, né? Então, é uma coisa a se pensar, né? O padre vai visitar as pessoas, visitar os doentes, a gente celebra, eu aqui na nossa paróquia, né? Somos 3 padres, mas a gente celebra todas as semanas no lar de idosos, nós temos 2 paróquias para atender, né? Visitar as pessoas, muitas vezes nos hospitais, muitas vezes nos velórios. Então, assim, não tem gasolina que aguente, né? Sobretudo o nosso maior gasto hoje em dia é a gasolina, mas gostei da colocação do padre com relação à côngrua, né? Ou seja, é uma ajuda oferecida ao padre, e com essa ajuda o padre poderá fazer muitas coisas, muitas mais coisas, né? Então, convido você, ouvinte do Católico Sabia, a fazer essa reflexão, né? De se talvez o padre recebendo um pouco mais de ajuda do povo. Não, não é uma cobrança. Eu acho que o padre Felipe colocou muito bem aquilo de que cada um ajuda de acordo com as suas possibilidades, né? De repente, a pessoa oferece para a igreja roupas para o bazar, né? Roupas, toda a paróquia, hoje quase toda a paróquia tem um bazar, né? Para ajudar no sustento da paróquia. Eu tinha conhecidos ali em Joinville, onde eu morava, e eles tinham posto de gasolina e me dava um tanque de gasolina por mês. Então eu ia lá quase empurrando o carro, chegando no posto de gasolina, quase empurrando o tanque seco, seco, e enchia completamente, né? Claro que isso durava uma semana para mim, mas era um gasto a menos, né? Outras pessoas, enfim, tinha uma senhora que tem um restaurante que sempre dizia, padre, quando o senhor não tem onde almoçar, não vai gastar, não, vem aqui, almoça aqui, né? Então, cada um de acordo com suas possibilidades, mas é uma ajuda para que o padre possa continuar, né, como São Paulo viajava pelo mundo inteiro, que o padre possa continuar fazendo essa missão, né, de evangelização, de levar sacramentos, no mundo que para tudo você paga, mas o padre precisa pagar também, né? Interessante, só termino com isso, né, mas só de curiosidade, porque muitas pessoas me perguntam, né, mas o padre Renan trabalha em paróquia, então ele deve ter o salário dele, porque os padres da paróquia têm o salário, né? Então, como o padre Felipe bem disse, nós somos religiosos, tem o voto de pobreza,
Então, ainda que por estar numa paróquia a gente receba o salário, eu nem vejo na minha frente esse dinheiro, né? Vai Então, direto para casa, vai direto para a comunidade. exato, somos 3 padres na paróquia, os 3 supostamente recebemos cada um salário, né, que eu nem sei quanto que é, porém, esse dinheiro, somando os 3, vai tudo diretamente para a comunidade, nós somos religiosos, e a comunidade é quem coloca a comida na nossa mesa para os 15 que somos aqui, 10, 15 que somos, moramos juntos aqui em São Paulo, a comunidade coloca a comida na mesa, a comunidade coloca lavanderia para lavar sua roupa. Nós temos aqui uma senhora que vem lavar roupa 2 vezes por semana. A gente vai acumulando, aí manda tudo para lavar e tal. A comunidade coloca a mulher que limpa a casa, né? A comunidade coloca água, luz, todos os meios, né? É, então, esse salário, supostamente, que eu tenho, eu nunca vejo na minha frente, porém, não me falta nada, porque aqui a comunidade, né, recebendo esse salário dos padres, a comunidade provê todo o necessário para a nossa vivência, né? Então, Sobretudo é, para a vida religiosa, mas assim, no caso do pároco, pois aí também a paróquia provê essa alimentação, esses, né, gastos diários da casa do sacerdote, na maioria das paróquias e dioceses, né? Então, pois para nós, pois, não vemos, então muitas vezes o nosso sustento vem das nossas celebrações de missas em outras paróquias, né? Dessas espórtulas que os párocos de outras pedem ajuda, então muitas vezes esse é o sustento para pagar a gasolina, para exercer o nosso ministério em devida cidade, né? Então é mais ou menos assim como hoje eu vivo, de poder pagar a gasolina quando eu celebro missas já numa paróquia que o sacerdote pede, e assim eu posso também fazer o meu trabalho junto ao movimento, assim, junto a essa realidade. muito bem. Obrigado, então, Padre Felipe. Obrigado, ouvinte. Espero que tenha ajudado também, né? Com certeza ajudou e a gente espera aí até a próxima semana, se Deus quiser, terça ou quarta, como sempre, estaremos aqui juntos com vocês mais uma Muito vez. bem. Deus abençoe a todos, um abençoado final de semana. Fiquem todos com Deus.